Olá, sejam todos bem-vindos ao Papo Pro. Eu sou Amário Fernandes. E eu sou Maurício Valente. E esse é o Papo Pro. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Pro, uma produção da TMD com oferecimento da RMC Contabilidade Consultiva, que nos cede espaço para gravar o programa para vocês. O episódio de hoje tem o patrocínio de RMC Contabilidade Consultiva, tudo que você precisa sem sair de Tailândia. Posto de Churrascaria Santa Clara, sua estrela guia. TRR-FS, seu diesel de confiança. Centro de Negócios Fernandes e Valente, você sonha, a gente realiza. Sicara Corretora de Seguros, faça sua cotação hoje. E Açaí do Neto, da família Vida Boa, para a sua. O currículo do nosso entrevistado de hoje é extenso, então vou ter que ler para vocês aqui. Ele é gerente da 39ª Siratran aqui de Tailândia, é formado em Educação Física desde 2020, é formado em Administração também desde 2013, pós-graduado em Gestão Pública, pós-graduado em Gestão Escolar, é faixa marrom de Karatê, treina Jiu-Jitsu há 18 anos, é faixa preta 2º grau de Jiu-Jitsu há 9 anos. Mais importante do que isso, ele é marido da Jane, ele é pai da Laís, nosso convidado de hoje, Eduardo Silva. Seja muito bem-vindo ao Papo Pro. Obrigado, Amário. Obrigado, Maurício. É uma satisfação e um prazer estarmos aqui. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para contar histórias. Isso aí, a gente que agradece a tua presença aqui. Eduardo, conta pra gente como começou a sua relação com o Jiu-Jitsu. Cara, é uma história legal. O Jiu-Jitsu chegou na minha vida em 2006, 2007, com quem me apresentou o Jiu-Jitsu, hoje não está mais entre nós, que é o falecido Lauro Quaresma, mais conhecido como Pepeta, uma pessoa que extremamente apaixonada por esportes, foi praticante de artes marciais, de MMA, fez lutas de MMA, e eu venho do Karatê. Tá? Cheguei aqui em Tailândia em 2000, treinava Karatê lá no município de Dom Eliseu, onde era a minha residência, e chegando aqui, fiquei parado por um tempo, conheci o Eraxo, hoje multicampeão no Karatê, faixa preta de Karatê, 6º grau, e comecei novamente a minha trajetória nas artes marciais dentro de Tailândia. E chegando a graduar até faixa marrom com o Eraxo, quando apareceu a oportunidade de treinar jiu-jitsu através do Pepeta, que me mostrou essa arte marcial belíssima, que transforma vidas, e que, quando eu abandonei o Karatê para iniciar a minha vida no Jiu-Jitsu. Poxa, legal. E dentro dessas modalidades aí, como você comentou, do Jiu-Jitsu, do Karatê, você tem alguma outra que você tenha afinidade ou teve vontade também de praticar? Cara, assim, o Jiu-Jitsu para mim me completa. Tá? Ela me traz a satisfação do conhecimento de uma arte marcial, de uma defesa pessoal e uma filosofia que transforma vidas. Eu posso falar de inúmeras situações, inúmeras histórias que o Jiu-Jitsu tem transformado vidas, não somente aqui dentro do município de Tailândia, mas em todos os campos, em todas as localidades onde ela sequer já chegou. Bacana. Eduardo, eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente o que te motivou a seguir, né, no esporte, porque, assim, muita gente, eu posso me incluir nisso aqui, tu sabe muito bem disso, a gente começa um esporte, uma arte marcial especificamente, e acaba largando. O que te motivou a seguir, a continuar galgando grau a grau até chegar na faixa preta? Em primeiro lugar, foi o conhecimento e a paixão pelo esporte. Eu sempre gostei do esporte marcial. A minha história no esporte marcial é bem engraçada porque começou através de uma briga escolar. Eu levei uma pisa do moleque na escola, né? E eu falei, eu vou descontar essa taca que eu levei na escola. Então chegou em Dom Eliseu o Karatê, entrei dentro do Karatê para aprender uma arte marcial, para depois bater no moleque. Apanhei mais do que se eu tivesse esquecido da história da arte marcial, ter deixado lá. E quando eu estava preparado, pronto, para devolver a taca, aí aconteceu uma história mais inusitada. Eu me tornei amigo daquele que um dia me deu uma pisa. E é engraçado, às vezes quando a gente se contava, ele dizia assim, cala a boca, porque eu te bati, e tu não. Aí é um negócio complicado, né? Porque na hora pra ti ainda diz, cala a boca. Cala a boca. Mas assim, foi uma situação inusitada. Então eu entrei para treinar Karatê. Aí eu sempre fui muito apaixonado pela questão de filme e de artes marciais. Então eu achava que eu precisava daquilo ali para me defender, eu precisava daquilo para poder me subjugar, porque sempre fui pequenininho, baixinho, 1,66 m. Então
eu queria não ser aquela pessoa que sofreria bullying na escola, aquela pessoa que as pessoas podiam tirar sarro na rua. Eu queria ter uma arte marcial para quem tentasse me fazer alguma coisa, me defender de alguma forma. O pensamento era esse, mas depois que eu conheci a arte marcial, iniciando através do karatê, a minha vida mudou. Quando eu cheguei em Tailândia, que eu conheci o jiu-jitsu, eu conheci o mecanismo do jiu-jitsu, a filosofia do jiu-jitsu e a transformação que ela faz, eu disse, eu quero isso para mim. Foi amor à primeira vista. Quando eu iniciei, éramos 3. Eu, falecido Pepeto e falecido Feim. Infelizmente, não estão mais entre a gente. Então, assim, a gente participava de campeonatos, a gente ia para campeonatos, fui campeão paraense, fui campeão norte-nordeste, já participei de campeonatos fora do município de Tailândia, e com a decorrência do treinamento e a paixão pelo conhecer, eu queria conhecer essa arte marcial que transforma vidas. E logo, poucos anos depois, infelizmente, em 2010, veio o falecimento do falecido Pepeta, e também estava acontecendo o boom do MMA, não somente no Brasil, mas no mundo. E o Feinho sempre se destacava além da gente. Então ele já tinha feito algumas lutas de MMA aqui em Tailândia, tanto que o município já estava pequeno para ele. Então ele resolveu galgar novos sonhos, buscando novos conhecimentos. Então ele saiu daqui para Belém. Então ficou eu, o falecido Pepeta, e o Feinho foi para Belém. Com o falecimento do Pepeta e o Feinho indo embora para Belém, então eu senti a obrigação e a necessidade de perpetuar o sonho que foi o falecido Pepeta. Então, daí para cá foi paixão, foi um processo longo, dolorido, mas graças a Deus eu só tenho muito a agradecer a todas as pessoas que passaram na minha vida, a todos os professores que passaram na minha vida, porque eu não tive um único professor. Eu tive essa alegria, eu não tive um único professor. Eu tive vários professores, várias escolas que foram fundamental para forjar a pessoa que sou, para forjar o jiu-jitsu e para me ensinar como ensinar pessoas. Sim, é muito bacana. Tu até levantou a questão de tu gostava de filme de artes marciais. Eu imagino que tenha sido mais ou menos na época que saiu o Karate Kid, né? Karate Kid, Bruce Lee... Mas né? uma história bem parecida. O Daniel San apanhava na escola e passou a treinar com o Mr. Miyagi para se defender e entender o que é a arte marcial não era um caminho de violência, né? Não, na realidade nenhuma arte marcial ela prega violência. Sim. Na realidade elas são contra a violência, tá? Mas o ser humano às vezes quer se utilizar disso, como eu te falei anteriormente, que eu queria aprender arte marcial para bater alguém. Sim. Mas depois que eu conheci a arte marcial e entendi a filosofia da arte marcial, que quando você aprende não é para você agredir, mas sim para você se defender, você muda completamente a tua forma de ver, não somente a vida, mas ver o outro. Porque você entende que você se tornou superior àquela pessoa no quesito arte marcial, que você pode agredir, que você pode machucar e pode ir além. Mas aí quando você entende que nós somos frágeis, você muda a sua perspectiva. Com certeza. Muito bom. Legal. E o que representa para você ser um dos faixas preta mais antigos de Tailândia? Na realidade, eu sou o primeiro faixa preta de Tailândia, porque eu peguei todas as minhas graduações aqui. O falecido Feinho, com a decorrência dele indo embora para Belém, ele foi graduado em Belém. Mas eu tive ainda a honra e a satisfação de ser graduado por ele em Tailândia. Eu creio que eu fui o primeiro faixa preta que ele formou logo após ele ser faixa preta. E logo nós começamos juntos. Para você ver o tanto quanto ele era talentoso na arte marcial. Ele conseguiu pegar a faixa preta antes de mim. Então, através dele, ele me graduou faixa preta, sobre a bênção de um faixa preta mais antigo de Belém, que é o mestre Franquico. Então, eu fui graduado por ele em 2016. Até tem uma situação engraçada, que em 2016, eu estava passando por um momento muito complicado na minha vida. Eu estava com depressão, né? E a arte marcial foi extremamente importante para poder eu sair daquele momento difícil que eu estava passando. Primeiro, Deus, tá? Sempre Deus. Segundo, a minha família, minha esposa, a Jane, meus pais, minha família, os meus amigos e o esporte. Foi uma peça fundamental para que eu saísse daquele momento difícil. Então, o esporte, em específico a arte marcial, ela foi e é extremamente importante
para fazer com que a gente faça um start na nossa vida. Que quando você entende que você pode superar os seus limites, que você pode ir além, através da tua dedicação, através da tua perseverança e através de você suportar o processo, faz com que você se apaixone ainda mais. Isso é muito bacana, isso é um testemunho muito legal da presença e da importância do esporte na vida das pessoas. E agora vamos falar um pouquinho da tua atuação como professor, né? Como tu repassa esses conhecimentos e toda essa experiência que a arte marcial te traz. Como é que funciona hoje o teu trabalho como professor de jiu-jitsu? Cara, isso é uma história também interessante, porque em 2020 eu passei por uma cirurgia. Eu rompi o ligamento cruzado anterior e o menisco do meu joelho. Então, em dezembro de 2020, eu já estava formado em educação física, eu passei por uma cirurgia. E o jiu-jitsu na época não estava legal, né? Porque eu passei por vários momentos de dificuldade no jiu-jitsu, de um mês estar num determinado local, no mês estar em outro local, levando sempre tatame na cabeça, porque a gente não tinha um local específico, não tinha o quantitativo de aluno para poder a gente cobrar uma mensalidade, para pagar um aluguel. Por diversas vezes eu tirei dinheiro do bolso para pagar o aluguel do jiu-jitsu, porque não tinha como somente das mensalidades viver. Eu já não queria mais voltar a treinar jiu-jitsu, eu queria só chamar os amigos, né, para a gente ter um local, um espaço, para poder a gente continuar treinando jiu-jitsu. Mas, com o retorno, eu sempre falo que Deus tem sempre feito coisa na minha vida que está além de mim, que eu não imaginava, eu não queria mais voltar. Então eu voltei novamente a treinar jiu-jitsu. E pessoas foram vindo, né? E pelo meu conhecimento que eu já tinha da vivência do karatê e do jiu-jitsu, eu comecei a ensinar. Foi quando surgiu as duas primeiras alunas, que é a minha filha e a filha de um aluno meu. Então, assim, começou a crescer uma nova parte do jiu-jitsu em Tailândia, que foi o Jiu-Jitsu Kids. Então, eu senti a necessidade de buscar mais conhecimentos, busquei estudo, por isso que eu fiz pós-graduação em gestão escolar também, para poder buscar mais conhecimento, e fiz com que isso fosse uma peça fundamental para começar a ensinar crianças. A gente sabe que a gente não vive sozinho, a gente precisa de pessoas. Eu tenho 2 instrutores que estão do meu lado, me ajudando, e a gente tenta ensinar valores éticos, morais, disciplina para as crianças, e a gente faz com que ela transmitam isso para as outras coleguinhas que estão, e isso faz com que os pais tragam elas para dentro da arte marcial em geral. E como você já comentou a respeito não é só a técnica dentro do tatame que tu traz, não é só a habilidade na arte marcial, mas tem também outros ensinamentos. Quais são os ensinamentos que você busca passar para o seu aluno? Disciplina, respeito, né? a paciência, porque a arte marcial, ela não é do dia para a noite, ela é um processo. Então você tem que ter paciência para passar pelo processo. Disciplina, respeitar a si mesmo, respeitar ao seu coleguinha, respeitar a hierarquia dentro da arte marcial, respeitar seus professores, né? E com essas premissas, né, a gente tem tido um retorno muito bom dos pais, porque hoje um dos maiores problemas que a gente tem na nossa sociedade hoje chama-se tela, né? Os pais hoje, devido à questão do trabalho, a questão da rotina que exige muito, às vezes, por criança pequena, para ela parar, que ele não tem tempo para dar atenção, dá uma tela, né? E isso é muito danoso para uma criança em plena formação, né? Então, o jiu-jitsu traz essa ferramenta de ela não estar na frente de uma tela, mas sim interagindo com outras crianças, brincando, aprendendo uma arte marcial, aprendendo uma defesa pessoal, aprendendo uma filosofia e fazendo a prática do esporte, que é responsável pela serotonina, melanina, né, os hormônios da alegria, os hormônios da felicidade. E elas também deixam por um tempo a tela de lado, porque a gente trabalha muito com o lúdico, né? A gente faz com que elas aprendam a arte marcial, aprendam o jiu-jitsu de uma forma lúdica, brincando. Logicamente, com a decorrência do crescimento, isso vai mudando, o treinamento vai mudando de acordo com a decorrência da idade e do desenvolvimento de cada criança, jovens e adultos. E me conta uma coisa que eu achei interessante que você falou, a respeito que
que você transmite dos valores, no caso, para os seus alunos. Quais desses valores que, na tua época, te fez dar um estalo que não queria aprender uma arte marcial para bater numa outra pessoa? Qual é desse valor, depois que tu entendeu que seria um amor ao próximo, qual é esse valor que te fez, poxa, hoje eu sou mais forte que tal pessoa, só que eu entendi que o amor é maior, a disciplina é maior. Qual é desse valor que te deu um estalo na tua cabeça? Isso está muito ligado com a disciplina e a filosofia que cada professor coloca, né? Quando eu mostro para a criança que sempre vai ter alguém que pode ser melhor do que a gente, por mais que ela saiba se defender, ela vai pensar duas vezes em agredir. Ela vai pensar duas vezes em buscar agredir ou se defender. Então, ela se torna uma pessoa mais tranquila. Então, assim, mostrar para ela que ela deve primeiro respeitar, para ela ser respeitada, não agredir, para ela não ser agredida. E para que ela continue treinando a arte marcial, ela tem que seguir essas premissas, juntamente principalmente com o apoio dos pais, que a gente tem um feedback muito bom, a gente dá uma conversa, sempre oriento meus instrutores a sempre estar conversando com os pais, para saber o que está acontecendo, não somente dentro de casa, mas na escola, entre os amigos, para que a gente possa trabalhar dentro do jiu-jitsu, dentro da minha academia, dentro do jiu-jitsu, dentro da Brother Jiu-Jitsu, a gente tenta trabalhar essas dificuldades que as crianças trazem, né, para dentro. Então, o respeito, a disciplina é uma das premissas que a gente trabalha dentro do jiu-jitsu, lá dentro da minha academia. E assim, como é a recepção das crianças e dos pais quanto a essa filosofia? Tu sente que existe algum tipo de resistência, ou eles absorvem rápido toda essa questão de disciplina, de hierarquia e tudo? Tu já teve situações que tu teve dificuldade das pessoas absorverem isso? Ou geralmente tu sente uma predisposição a todo mundo aceitar de boa? O jiu-jitsu como eu te falei, é uma ferramenta de transformação incrível. Então, assim, um sai falando para o outro, um pai sai falando para o outro. E como eu te disse, a grande maioria dos pais, como não tem tempo para estar com seus filhos, e às vezes se torna um vício a tela, a gente traz para dentro da academia, os pais levam os filhos através de um pai vai falando para o outro, através das nossas mídias sociais, né? A gente faz uma aula experimental, né? A gente dá essa primeira experiência de forma gratuita, tá? Para a criança, ou para o jovem, ou para o adulto. Ele faz uma aula experimental, ele vê como é que é o mecanismo, que ainda existe, por ser uma arte marcial de extremo contato, né? Então existe ainda um certo preconceito, que graças a Deus a gente está conseguindo vencer, né? Mas quando o pai vê, a mãe vê que isso trata-se de respeito e disciplina, fica muito fácil, a aceitação é muito fácil. Muito bom. E essa conexão entre os pais e os professores, ela é fundamental para que a criança tenha essa aceitação e assimile melhor esses valores, né? Fala um pouco pra gente o tamanho da importância dessa sinergia entre os pais e os professores. Cara, é uma transformação de vida. A criança, quando começa a prática do esporte marcial, em específico o jiu-jitsu, né, mediante a filosofia que o professor prega, que no caso eu prego disciplina, hierarquia e respeito, os pais dão um feedback muito interessante referente a isso, porque o filho se torna mais respeitoso, o filho se torna mais comprometido, e a gente sempre deixa bem específico dentro da academia. Se vocês quiserem continuar treinando, vocês têm que respeitar papai, vocês têm que respeitar a mamãe, vocês têm que estar bem na escola, vocês não podem estar brigando com os alunos, vocês não podem estar brigando com o próximo. Então, se vocês fugirem disso, a primeira coisa que vocês vão ser suspenso do treino, vocês não vão poder treinar. Então, mediante essas situações, porque quando elas começam a treinar, elas se apaixonam de uma forma intensa, que nem precisa que o pai esteja, olha, está na hora de ir para a academia. Antes disso, eles já estão pegando seu kimono, colocando o kimono e dizer, papai, mamãe, está na hora de ir para a academia treinar. Então, essa interação, esse compartilhamento, essa parceria que a gente tem entre os pais é extremamente importante e é fundamental. Mesmo porque, na maioria das vezes, os pais estão assistindo, estão ali em loco vendo como funciona o mecanismo, como o treinamento acontece, como o ensinamento é passado para cada criança.
aí, muito bacana. E, como a Mari comentou, fez a abertura, você tem uma graduação no ramo da parte escolar, tem uma idade que seria o momento ideal para uma criança começar? Cara, seria a partir dos 4 anos, mas assim, precisaria ser uma turma de Baby Class, eu precisaria ter mais pessoas para poder dar uma aula específica, porque para Baby Class é um professor para cada 3 alunos, né, de 4 anos acima. Então, como eu não tenho esse tempo e não tenho pessoas ainda para trabalhar isso é algo que eu estou vendo para um futuro melhorar, né, eu estou melhorando o meu espaço, aumentando, ampliando, né, para pensar nesse horário, nessa turminha com essa faixa etária de idade. Hoje eu trabalho com crianças a partir de 6 anos, né, porque já estão com a parte psicológica mais formada, né, ela já entende comando de sim, de não, né, do respeitar, então ela já tem mais a facilidade. Mas o meu público é muito diversificado. A maioria das crianças, eu tenho a dizer, 50% das crianças hoje tem o TDAH, autismo. Eu tenho várias crianças com autismo grau 1 e grau 2, eu só não consigo trabalhar com grau 3 porque ela é muito imperativa, grau 1, grau 2, né? Crianças com TDAH, tenho adolescentes que já sofreram tentativa de estupro, eu tenho crianças que já são desprezadas pelos pais, a gente traz lá para dentro, e tem gente que paga mensalidade para outras crianças lá dentro da academia, porque os pais não tinham condição, viram a criança que tem essa possibilidade e pagam essa mensalidade lá, e tem crianças que estão crescendo. Cara, é algo fenomenal. Eu não, e nem nos meus melhores sonhos, imaginei que hoje a Brother Jiu-Jitsu estaria no patamar que a gente está. Nem nos meus melhores, nem nos meus maiores sonhos eu imaginei. Por isso que eu digo, foi sempre Deus na minha vida. Porque Ele foi encaminhando e fazendo as coisas acontecerem, né, que hoje, graças a Deus, a gente tem só crianças. Nós temos 52 crianças, tá, da faixa etária de 6 anos a 17 anos, e estou hoje com 28 adultos. Tá? Eu tenho uma senhora que, para mim, eu falo para ela que ela é um exemplo, a dona Inês. Ela mora próximo ali ao posto da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Rodoviária Estadual, e ela vem de bicicleta. São 9 quilômetros pedalando para vir treinar jiu-jitsu. É uma senhora que é extremamente dedicada, ela não gosta de faltar. Quando ela falta, ela dá justificativa. Eu sempre falo para ela, a senhora, para mim, é um exemplo, uma motivação. Você imagina, pedalar 9 km para vir treinar. E qual é a idade dela? 56 anos. 56 anos. Quem der, tomara nós chegar a 56 anos com essa vitalidade, com essa motivação. Ela para mim é um exemplo. Hoje ela é faixa azul e é extremamente dedicada. Quando ela falta, mestre, eu não gosto de perder aula, porque toda aula que eu falto é menos um aprendizado que eu deixo de aprender. Então, para mim, isso vale todo o meu esforço, vale todo o meu sacrifício. Ver aquelas crianças crescer, se desenvolvendo, né, mostrando, não somente para mim, mas mostrando para elas mesmas, mostrando para os pais que a arte marcial pode fazer diferença, não tem ganho maior. 6 anos ainda é uma idade que a criança ela ainda tem a cabeça muito aberta para aprendizado. Começa de um aprendizado mais diferenciado. Mais que você comentou a respeito do sim, não, do que o professor vai repassar para a criança. Tu já teve alguma criança que tinha um rendimento ruim no colégio, ou então tinha um comportamento ruim em casa, e o jiu-jitsu trouxe esse diferencial para essa criança? Vários exemplos dentro da academia. Crianças que só queriam estar isoladas, crianças que desenvolveram por problemas psicológicos, desenvolveram a violência, ficaram agressivas e levaram lá para dentro do jiu-jitsu, e aí começaram a treinar. Os meus instrutores, que eu procuro orientar, eu sempre, toda sexta-feira, eu estou lá dentro para fazer uma avaliação geral dos alunos, que é o dia que eles mais gostam, é o dia que eles menos faltam, é o dia que eles vão só para lutar. É o dia que eles mais amam treinar, é a sexta-feira. Porque eu divido o treino tático, eu divido o treino técnico e divido a luta, que é o que eles mais gostam de fazer, é lutar. Então, assim, na sexta-feira eu sempre estou observando as lutas, como estão acontecendo. Os meninos sempre, olha, mestre,
tem esse aluno assim, assim, assado que está, eu faço uma avaliação, depois a gente senta, troca uma ideia, faz um feedback, olha, aluno tal está assim, assim, assado. Quando a gente vê que a dificuldade está muito grande, a gente faz aquele bate-bola com o pai, a gente conversa com ele, pede ajuda dele, né? Então, assim, muda muito o comportamento da criança, principalmente quando a gente trabalha a questão da disciplina. Ah, não quero fazer isso. Você vai fazer, porque você está vendo o coleguinha fazendo, você não vai querer fazer, você vai ser mau exemplo para o coleguinha. Então, ele vendo aquilo ali, ele não absorve isso nem como uma questão de disciplina, mas sim como exemplo, né? Então, eles vão, no dia a dia, vão galgando, vão brincando, vão se desarmando, né? E vão vendo que a arte marcial pode fazer algo diferente na vida deles. Então, tem crianças que na escola viviam brigando, e eu tenho feedback de escola que aquela criança já não está mais brigando dentro da escola, está caçando mais confusão. Eu tenho crianças com autismo que não queriam mais estudar, só queriam estar na frente de uma tela, que através da prática do jiu-jitsu voltaram a querer estudar, estão tendo um comportamento diferente, né? Então, cara, é uma ferramenta muito, mas muito transformadora. E eu acho assim, o coletivo ele é muito importante. Eu acho assim que, igual como você comentou, a tela hoje ela é individualista. Tu pega o celular, e aquilo te chama muita atenção, te traz a dopamina ali para tu ter aquela atenção. Hoje tem vários desses desenhos que tem esses trabalhos de quanto mais prender a atenção da criança, e aquilo ali fica, a maioria das crianças elas ficam isoladas na tela. E quando não só o jiu-jitsu, mas a maioria dos esportes coletivos, tu tem que dar o seu tempo para outras crianças, para um professor ouvir. E isso, como você comentou, transforma a criança de uma criança introspectiva, tá? Uma criança que precisa socializar, ela precisa ter uma conversa, ela precisa, e exatamente como tu comentou aí, eu acho que, dependendo, claro, do perfil da criança, que tem crianças que têm um perfil de habilidade, tem crianças que entram ali que sem conhecimento nenhum e pegam rápido, mas o treinamento ali, só o fato de estar junto de outras crianças, conversando, brincando, se divertindo e tendo conhecimento, já traz esse comportamento diferenciado. E aí o fato de, como você comentou ali na sexta-feira, conseguir dar esse trabalho, esse feedback, tanto para a criança quanto para os pais, eu acho traz um diferencial no teu trabalho. E tu percebe isso já logo no começo, ou tu percebe isso com tempo de trabalho? Quando a criança entra para treinar o jiu-jitsu, ela já passa por um período de observação. Sempre ela vai ser observada. Não que somente ela, mas todas. Mas, como é uma premissa que eu coloquei para os meus instrutores, sempre quando entrar, dá uma atenção especial, ver como é o comportamento dela, depois a gente senta e conversa, me dá um feedback, né? Para a gente poder traçar como é que a gente vai trabalhar com aquela criança. A gente tem uma metodologia geral, mas o aprendizado ele é individual de cada criança, a evolução é individual de cada ser humano. Então, assim, além do geral, da metodologia geral, a gente vai trabalhando as dificuldades e a necessidade de cada criança. Tem criança que tem mais facilidade em passar guarda, tem criança que tem mais facilidade em fazer guarda, tem criança que tem mais impulsividade, tem criança que tem mais força, tem criança que tem menos força. Então a gente vai trabalhando cada um na sua expertise, né? Então com esse olhar que cada um tem, que são os instrutores, que são minha linha de frente, são meus instrutores, que é o César, que trabalha juntamente comigo lá no Detran, e o André, que são 2 faixas marrons, que estão comigo desde faixa branca. Então, são pessoas que eu pude preparar, são pessoas que eu pude fazer com que eles tivessem o mesmo pensamento, a mesma metodologia que eu. Então, eles têm um olhar todo especial. A gente não trabalha para formar atletas, a gente trabalha para formar cidadão, pessoas com ética, pessoas com moral, pessoas que saibam fazer ser respeitado e ser respeitado. A competição é só um complemento de tudo isso que é pregado, tá? Então, assim, a gente trabalha essas premissas dentro da Brother Jiu-Jitsu para que faça a transformação individual na vida de cada criança, tá? Com isso, o pai que está ali assistindo nos dá um feedback se isso está funcionando ou não está funcionando.
E quando o feedback é positivo, nos alegra bastante. Isso é sensacional, isso é muito legal. Eu quero agora falar um pouquinho do esporte em si aqui em Tailândia. Tu mencionou que tu tem lá hoje, só na tua academia, 52 crianças e 28 adultos, né? Então só aí a gente tem 80 pessoas. Tu tem ideia de quantos praticantes tem em Tailândia hoje, no geral? Cara, colocando por baixo, espero não estar chutando muito longe, eu acho que nós hoje são 4 academias dentro do município de Tailândia, entre crianças, jovens e adultos, eu acho que nós estamos chegando às 150 pessoas. Isso é muito bom para o município de Tailândia, por quê? Estão transformando vidas, né? Estão praticando esporte, estão cuidando da saúde física, da saúde mental, estão aprendendo uma filosofia de vida, estão aprendendo a se defender, tá? Eu sempre falo que o jiu-jitsu, cara, ele é uma ferramenta tão importante que ela pode te ajudar na tua vida familiar, na tua vida conjugal, na tua vida profissional, a resolver os teus problemas internos. Ele faz com que você tenha um pensamento além da caixinha, além do teu quadrado. Porque muitas das vezes quando você está lutando ali dentro da arte marcial, e você, Amário, sabe disso, quando você está passando por uma dificuldade muito grande ali, às vezes um movimento de braço, um movimento de quadril, ou simplesmente parar para fazer com que o teu adversário não saiba o que tu está fazendo, pode fazer a diferença no final. Então a arte marcial, cara, ela é maravilhosa. E não vou deixar de falar e não vou deixar de puxar a bolinha pro jiu-jitsu, né? Porque assim, a filosofia que essa arte marcial traz, que ela é, como falei anteriormente, uma arte marcial de contato extremo, ela faz com que você esteja ali. Por exemplo, tu está treinando com um cara do teu peso e daqui a pouco tu chega e vai pegar um cara maior e que tem 2 vezes teu peso. Tá? E tu luta com ele praticamente da mesma forma que você lutou, com o mesmo empenho, com a mesma dedicação, com a mesma vontade. Tá? E o que é mais interessante, ao término da luta, que dura em média 5 minutos, não tem raiva, não tem briga, não tem rusga, do contrário. Quando termina, um dá um sorriso para o outro, cumprimenta e dá um abraço. Admiração, né? Eu tô até levantou essa questão, cara, eu me lembro como se fosse hoje, um negócio que já tem 11 anos. Lá em 2014, quando eu voltei eu vim formado de Belém, voltei para Tailândia, a gente treinava contigo lá na Irituia ali. E aí eu lembro uma vez que a gente estava num treino lá, eu nunca saí da faixa branca, tá, gente? Para todo mundo ficar ciente, eu nunca saí da faixa branca, é óbvio, tá? E eu lembro que uma vez a gente estava treinando e tu me parou uma vez no treino e falou assim, Mário, presta atenção. Isso aqui é como se fosse um jogo de xadrez. Tá? É um jogo de xadrez que tu joga com o teu corpo inteiro. Então tu precisa pensar antes de fazer qualquer coisa. Não adianta tu só espernear, sair, porque tu só vai cair cada vez mais dentro de uma armadilha. Então tudo que for fazer, e eu lembro muito bem como se fosse hoje, tu falando isso pra mim, isso aqui vale pro tatame e vale pra vida. Toda vez que tu for fazer alguma coisa, pensa. Não age de forma impulsiva, sem pensar, porque tu só vai piorar a situação. Né? E aqui dentro do tatame é do mesmo jeito. Se tu não pensar no que tu vai fazer, não vai adiantar de nada. Só vai ficar cada vez mais preso numa posição ou num problema na tua vida fora do tatame. Isso, cara, estou te falando, é um negócio que não sei se tu vai lembrar, porque tu já deve ter passado por outras situações parecidas com outros alunos. Mas é um negócio que aconteceu em 2014, que eu lembro até hoje, e que até hoje, de vez em quando, eu ainda penso nisso. Né? Então, tu imagina o que é isso, tu ter essa possibilidade de levar conhecimento como esse para crianças e para adolescentes, para jovens, isso todos os dias, para esse monte de jovem que está contigo lá. Isso é um negócio muito bacana. Não deixo de falar isso até hoje. Eu só implementei. Eu falo para os meus alunos hoje, está com dificuldade? Para. O parar não significa que você desistiu. Respira. Porque quando você respira, você oxigena o cérebro. E o cérebro precisa de oxigênio para funcionar. Age. Porque quando você para, que você respira, que você pensa, você age. Quando você age, você tem a solução. Seja dentro da luta, seja fora. Às vezes, na vida, a solução está do teu lado. Mas você está tão preocupado em resolver o problema que você só aumenta. Às vezes o parar, o respirar, oxigenar o cérebro, o pensar, te dá a solução do problema. É assim no jiu-jitsu, é assim na vida. Com certeza, isso é muito legal, muito bacana mesmo.
E agora eu quero te perguntar um pouco sobre resultados. Tu falou que o teu foco não é formar atletas, mas Tailândia tem muitos atletas com resultados importantes em campeonatos locais, municipais e etc. Tu consegue destacar para a gente como é que é esse cenário hoje se Tailândia hoje consegue sair com atletas representando fora e trazendo medalha e trazendo troféu para a gente? Cara, posso afirmar com toda certeza. Tailândia é um celeiro de grandes atletas nas artes marciais, seja ela jiu-jitsu ou não. Mas no jiu-jitsu nós temos atletas campeões paraenses, campeões norte-nordeste, campeões brasileiros. Nós já temos até campeões mundiais, né, dentro do município de Tailândia. Mas assim, o jiu-jitsu nunca sai daqui e volta sem resultado. Nunca volta. Eu posso falar dos meus atletas, tá? Toda vez que a gente vai para fora, ninguém volta sem medalha. Seja primeiro, segundo, terceiro lugar. Ninguém volta sem medalha. Agora mesmo a gente teve um campeonato interno, que foi uma pré-seleção para a gente fazer testes com alguns atletas, né? Estou tentando, através da Prefeitura Municipal de Tailândia, trazer um evento maior para dentro do município de Tailândia. Isso fomenta a economia, isso fomenta o mercado, faz com que o esporte tenha mais visibilidade dentro do município de Tailândia, fazendo com que Tailândia seja vista por outros municípios, né? E fazer com que os atletas se testem. Como eu te falei, eu não treino atleta, eu treino pessoas, eu quero formar pessoas. A competição, a prática da competição está dentro desse conjunto de coisas, mas o principal é formar pessoas, né? Então, assim, temos grandes atletas, não somente dentro da minha academia, mas das outras academias que também fazem parte do município. E conta pra gente uma curiosidade, como funciona dentro do esporte a categoria, para quem vai fazer competição, categoria, 2, 3, corta aí, categoria, idade, tamanho, os 3, vai. Conta pra gente como é que, dentro do esporte, essa curiosidade a respeito de categoria, tamanho, não é tamanho não, é idade, tamanho e peso. Calma, vamos lá, tu não precisa dizer que tu vai perguntar pra ele. Nada. Pois é, exatamente, tu vai perguntar pra ele como é que funciona, cara, tem divisão de tamanho, tem divisão de peso, divisão por faixa, como é que funciona? Entendeu? Me tira uma curiosidade. Calma. Corte aqui, senão não vai ter conta de corte. Né? O Jota deixou um erro meu no episódio dos casais, que ele deixou um erro. Tu deixou um erro meu nos casais. Aqui, vai. Tem uma curiosidade, como é que funciona a parte estrutural do esporte? Tem idade, peso, altura? A competição de jiu-jitsu é dividida entre categorias: peso, idade e faixa, tá? Faixa branca luta com faixa branca, faixa azul com azul, faixa roxa com roxa e assim sucessivamente. Dentro das suas categorias existem os pesos, tá? Tem até 55 quilos, até 65, até 70 e assim sucessivamente. Não, dentro da competição, na competição em si, uma pessoa de 50 quilos vai lutar com uma pessoa de 50 quilos e vai lutar com uma pessoa da mesma faixa e vai lutar com a pessoa de idades aproximadas, que é dividido também por idades, né? Tem infanto, juvenil, adultos e as categorias sêniors, né? As categorias de lutas, faixa branca, sempre são 5 minutos. As categorias de azul, adulto, 6 minutos. Categoria adulto, roxa, 7 minutos. Marrom, 8, faixa preta, 10. Já quando passa para a categoria sênior, que é acima de 30 anos de idade, aí esse tempo limita-se a 5 minutos, do branca ao faixa preta. Já as crianças, né, se dividem em 2, 3 e 4 minutos, né, cada um dentro da sua categoria de idade e faixa. Sênior é com 30 anos? Já é considerado master, né? Sênior já vai a partir dos 35, 40 anos, já é sênior. Divide sênior 1, sênior 2 e sucessivamente. Então eu entro no sênior, 55 quilos e faixa branca. Entendi. Maurício, não é o peso só do kimono. É tu de kimono. Ainda pesa mais, cara. Exatamente, porque o cara pesa de kimono, né? Dentro do kimono você tem que perder um peso a mais, porque às vezes chega kimono pesar 1,5 kg, 2 kg, dependendo da marca e do modelo do kimono. Então você é pesado na hora da luta. Vai lutar, então, o Maurício luta até a categoria 100
100 quilos, que apesar... 55, por favor. 55. Então Obrigado. o Maurício vai ser chamado na categoria 55, ele vai colocar o seu kimono, vai colocar a sua faixa e vai subir na balança. Se ele passar 50 gramas acima dos 55 quilos, ele é desclassificado de forma automática. Eu pensei que eu pesava de cueca, então o meu maior problema era esse. Então, eu me matriculei na de 55 quilos, mas se eu der mais de 100, é por conta do kimono. Aí já de cueca já não é mais o jiu-jitsu. Aí já é outra coisa. Vai pra sumô. Aí já é outra coisa. E aí, só para quem é leigo, quem nunca viu, não está conhecendo agora o esporte, conta pra gente quais são as faixas. Vai lá, vamos. Faixa adulto, branca, azul, roxa, marrom, preta. Beleza. As crianças iniciam com branca, aí vai cinza, aí cinza branca, cinza preta, amarela, cinza amarela branca, amarela preta, né, laranja, verde. Aí quando chega com 16 anos, a partir que o adolescente passa 16 anos, ele já vai pegar a faixa azul. Entendido. E a pessoa treinando num ritmo normal, tá? Não é aquele que é fominha, que vai 2, 3 vezes treinar por dia. Para ela chegar da faixa branca até a faixa preta. Quantos anos de estrada? Aí é relativo, tem um tempo mínimo por cada faixa. De faixa branca para faixa azul, 1 ano e meio, 2. De faixa azul para faixa roxa, 1 ano e meio, 2. De faixa roxa para faixa azul, 2 anos. De faixa marrom até faixa preta é um estágio. A gente sempre fala que o faixa marrom é um estágio para pegar a faixa preta, porque aí já vai trabalhar não somente a questão da técnica, mas comportamento, como ele lidar, como é que ele trata o outro dentro do tatame. É quando ele inicia a sua vida, quando ele decide ser um professor, né? Então, ele a parte mais curta a chegar à faixa preta é do marrom para preta, que é 1 ano e meio, 1 ano e meio, no máximo 2 anos. Bacana. E um negócio que eu lembro de quando eu treinava, que é muito interessante, quando tu entra no tatame, tu tem uma hierarquia que a gente tem que cumprimentar primeiro, né? Isso existe, até hoje existe. Com certeza. Primeiro você cumprimenta o tatame ao entrar, né? Após a sua entrada, você vai procurar do mais graduado ao menos graduado. Então sempre vai ser do professor, faixa marrom, faixa roxa, faixa azul e faixa branca. Sempre você vai utilizar essa hierarquia. E dentro também, quando está acontecendo, sempre o mais graduado é que vai ser responsável pelo menos graduado, tá? Até uma situação engraçada que aconteceu um dia, eu fui participar de um seminário em Belém, que foi assim, algo que eu disse, ainda vou estar lá da forma que ele falou. Aí aconteceu o evento, era um professor de fora, professor, até esqueci o nome dele, Ricardo de la Riva, foi passar um seminário em Belém. Aí chegou o momento de iniciar. Aí chegou um professor lá que estava promovendo o evento e disse, faixa preta para cá e o resto para lá. Eu digo, eu vou chegar à faixa preta, que é para quando ele falar isso eu ir para lá, entendeu? Mas assim, são situações que acontecem no jiu-jitsu. Eu já fiz vários seminários, eu sempre estou buscando conhecimento. Já fiz seminário com o Ricardo de la Riva, que é um expoente do jiu-jitsu mundial. Já fiz seminário com o Ronaldo Jacaré. Já fiz seminário com Serginho Moraes, já fiz seminário com o próprio Lyoto Machida, né? E vários seminários com professores aqui da nossa região, que tem, cara, Belém tem um celeiro de grandes atletas e grandes professores. Na realidade, quando existe a história de que o jiu-jitsu brasileiro, como a gente conhece, nasceu em Belém, né? Na realidade, o tem uma ligação jiu-jitsu muito forte com Belém. Isso, né? O jiu-jitsu saiu do Pará para o mundo. Sim. Porque quem trouxe o jiu-jitsu para cá foi o Conde Coma, né? Que hoje também ele faleceu em Belém, está enterrado em Belém. Então ele fez amizade com a família Gracie, que residia aqui no estado do Pará, né? E ensinou o jiu-jitsu para o Carlos Gracie, irmão do mestre Hélio Gracie, que hoje é considerado o nosso papa do jiu-jitsu, porque existe o jiu-jitsu e existe o Brazilian Jiu-Jitsu. Nós treinamos o Brazilian Jiu-Jitsu. É engraçada a história, porque assim, o mestre Hélio Gracie aprendeu mais o jiu-jitsu pelo método de observação, porque ele era de uma família de vários irmãos, era o menor e tinha muitos problemas respiratórios, né? Então, o irmão dando aula dentro da academia, ele ficava assistindo. Um dia, esse irmão faltou e o aluno veio para receber aula. Ele foi e deu aula
para esse aluno, sem que o irmão soubesse que ele já sabia, né, jiu-jitsu. Então ele deu, na próxima aula que o aluno voltou, ele perguntou assim, olha, eu quero pegar aula com o teu irmão, que foi. E foi quando ele descobriu que o mestre Hélio Gracie já estava dando aula. Então, assim, o mestre Hélio Gracie foi o grande responsável pelo jiu-jitsu brasileiro hoje, porque ele criou as alavancas, ele criou as projeções, né? E daí foram criando novas... Todo dia o jiu-jitsu se reinventa. Aparecem novas posições, aparecem novas formas de aplicabilidade de posição, mas sai daqui. O Pará é abençoado. Podemos dizer que o Pará é o pai do jiu-jitsu brasileiro. Claro, existe alguma pergunta muito comum, assim, que todo mundo te faz na hora que vai se matricular ou matricular o filho? Uma pergunta muito recorrente? Primeira pergunta, machuca? Machuca? Eu digo sim, machuca. Mas a arte marcial, ela é uma prática de esporte como qualquer outro. Se você vai praticar corrida, pode acontecer um acidente. Se você vai praticar musculação, acontece um acidente. Mas dentro da arte marcial, nunca acontece um machucado, um acidente provocado por alguém ou porque alguém queira. É um acidente. Mesmo porque eu sempre tenho dentro da academia, eu sempre tenho uma caixinha de primeiros socorros, né? E sempre quando acontece alguma coisa, eu dou o devido acompanhamento, vou acompanhando ao hospital, chamo os pais e tal. Mas sempre graças a Deus, nunca aconteceu assim coisas muito graves. Já aconteceu algumas lesões que precisou ser levado até o hospital, mas nada muito grave. Mas a gente tem sempre esse cuidado. Por isso que eu tenho, por horário, tá, 2 instrutores, para eles sempre estar dando o maior nível de cuidado para não acontecer acidente dentro da academia. Mas acontece. Machuca? Eu digo sim, machuca. Mas eu tenho certeza que você tem mais machucados que a vida te deu do que a arte marcial possa acontecer. Certinho. E existe alguma curiosidade ou regra que a maioria das pessoas não conhecem? Quem nunca praticou uma arte marcial, tudo é novo. Quando chega no jiu-jitsu, para ela tudo é novo. E isso é benéfico, porque a gente vai mostrando, a gente vai moldando o caráter daquela pessoa, a gente vai fazendo com que ela conheça a arte marcial e ela aprenda, além do autoconhecimento de si mesma, aprende a filosofia que o jiu-jitsu tanto prega. E é melhor, às vezes, pegar a pessoa mais crua do que pegar uma pessoa que vai olhar para ti, não, eu já sei, e vai dar mais trabalho. Até que não, cara, porque assim, com a prática do esporte, quando você chega a praticar jiu-jitsu em outras academias, em tese, tá, se é pregado respeito, se é pregado disciplina, se é pregado a humildade dentro da arte marcial. Então, quando chega uma outra pessoa vindo de outra academia, geralmente ele já traz esse preceito enragado. Fora o que há de diferença, a metodologia de ensino, porque eu posso ensinar a mesma coisa diferente de um outro professor. Mas aí quando está lá dentro, é fácil contornar e fácil levar. Eu tenho uma pergunta relativa a que você falou da questão da faixa preta. Pelo que eu percebi, a faixa preta ela é alcançada quando tem um alto grau de conhecimento. Claro, já é notório tu ser faixa preta nisso. Porém, tem a questão, como você comentou, da pessoa ter entendido muito da essência do jiu-jitsu, correto? Sim, cara, a faixa preta ela não é o grau máximo, ela não é. O grau máximo dentro do jiu-jitsu é a faixa vermelha, quando você chega a 10º grau, que é um processo bem longo. Para você chegar à faixa vermelha, é 31 anos só de faixa preta. Tá? E o 10º grau ficou restrito para a família Gracie. Então você chega à faixa vermelha, mas você só chega até o 9º grau. Quando você se torna um faixa preta, você só é um faixa preta, você não tem grau nenhum. Você fica 3 anos, você recebe o 1º grau, mais 3 anos o 2º, mais 3 anos o 3º. Inclusive agora, em setembro, se Deus quiser, eu chego a 3º grau. Agora, do 3º para o 4º grau são 5 anos. Dentro desse período, você tem que estar ativo, você não pode estar parado, tá? E eu sempre brinco que o faixa preta é um faixa branca que nunca desistiu, porque você está sempre à busca do conhecimento, de melhorar teu jogo, afinar a técnica, né? Mostrar que você chegou, as outras pessoas podem chegar, você se torna um exemplo, não somente dentro do tatame, mas fora dele. Porque se você vive a filosofia da arte marcial, se você vive a filosofia do jiu-jitsu,
ela não se limita no tatame, ela sai para a vida. Então isso, as outras pessoas veem em você a mudança, veem em você a transformação, logicamente que ela vai querer se espelhar em você. Então tu pode me dizer que a faixa preta, ela te traz ainda mais humildade? Com certeza, porque o processo até você chegar lá, ele é longo e doloroso. Então isso serve para moldar o teu caráter, tá? Vai mostrando para você que quanto mais você aprende, mais humilde, menor você tem que ser. O que é ser menor? É não querer subjugar o outro. É não mostrar para o outro, eu sou mais graduado, você é inferior a mim. Não, não é isso. É mostrar para ele que se você conseguir, você pode. É mostrar para ele que o teu processo, ele também pode passar e conseguir. É mostrar para ele que a dificuldade, os momentos difíceis vão acontecer, mas com resiliência, com persistência, com dedicação, ele vai chegar também. Eu vou fazer um comentário, pode ser até corte sobre isso. Tu galga, aí tu entra, faixa branca. Aí tu olha, mas quando eu for faixa preta, eu vou ser o cara. E aquela história, tu galga tanto, é árduo, é um processo lento, como a gente está falando aqui, de tempo. E quando tu chega lá na faixa preta, tu olha de cima para baixo e tu pensa ao contrário. Tu tá embaixo, porque exatamente tu ganhou humildade. Se tu realmente seguir o processo, tu ganhou humildade o suficiente para entender que quando chegar uma faixa branca, não precisa falar que tu é faixa preta. Tu tem a graduação, mas é interna. É muito mais valores internos do que simplesmente uma faixa preta amarrada na tua cintura. Porque assim, quando você chega à faixa preta, você não precisa estar expondo, eu sou faixa preta. Não. As tuas atitudes mostram. O teu comportamento mostra. O teu falar, o teu agir mostra. Eu tenho o respeito dos meus alunos não por imposição, mas por exemplo. Eu não preciso me impor que eu sou faixa preta. Eu não preciso me impor porque eu sou graduado. Não, me imponho pelo exemplo. Se eu posso fazer, você também pode. Se eu alcancei, você também pode. Acho até engraçado que tem uma história que eu fui convidado pela Polícia Militar a dar um seminário de defesa pessoal para o grupo que estava se formando naquele período. Eu fiquei muito lisonjeado, agradeço à Polícia Militar pela oportunidade que foi me dada na época. E quando eu cheguei lá, estavam todos formados na quadra, acho que eram 45 novos policiais. Aí acharam que ia chegar um cara de 1,80 m, bombado, musculoso, cheio de quinquilharias, de faca, não sei o que, para passar. Aí chega um cara de 1,66 m, de bermuda, um cinto tático e um boné. Aí disseram assim, é professor de arte marcial ou é um professor de geografia? Mas esse é que é o grande pulo do gato. Você, para ser, você não precisa estar mostrando o que você é. É como eu disse, é a tua atitudes que mostram. E eu tenho certeza que quando eu saí de lá, eu demonstrei muitas coisas e ganhei muitos amigos, que é o mais interessante. Cara, para quem nunca viu uma foto do mestre Hélio Gracie, cara, quando terminar aqui tudo, vocês abrem outra aba no Google e procuram. Mestre Hélio Gracie. Vocês vão ver que ele era muito pequeno. Muito franzino. Muito pequenininho, muito franzino e, cara, ninguém passava dele. Olha, tem uma luta registrada dele com um japonês, tá, que teve até a presença do presidente, acho que, salvo me engano, era o Getúlio Vargas. Acho que foi dentro acho que foi... meu Deus, o estádio lá do Rio de Janeiro, aquele grande... Maracanã. Foi uma luta de 3 horas, sem parada. Agora você imagina a pessoa lutar 3 horas sem parar. E isso está no YouTube. Se quiser pesquisar, está lá no YouTube. Eu não estou inventando nada, eu não estou falando nada. Está lá, entendeu? Então, assim, um cara que os filhos, quando saíram da academia e ganharam o mundo... engraçado, Rorion Gracie, que foi o criador do MMA, do Ultimate Fight, ele começou dando aula na garagem da casa dele. Então ele estava dando aula, de vez em quando chegava um bonitinho das ideias que queria desafiar, apanhava. Chegava um cara de uma arte marcial, queria desafiar ele, apanhava. Ele teve um feeling, teve um estalo. Olha, dá para ganhar dinheiro aqui. Aí foi quando ele criou o MMA, que hoje
né, o UFC. E o UFC 1, 2 e 3, quem ganhou foi Royce Gracie. E enfrentando outras artes marciais, tá, que não tinha nada a ver com a dele. E ele subjugou todas. Detalhe, sem precisar bater, só colocando no chão, finalizando. Ele iniciava em cima, dava uns 2, 3 tapinhas ali, jogava para baixo e finalizava. Então de lá para cá, cara, foi crescendo, crescendo, crescendo. E hoje, todo mundo que pratica MMA sempre tem que treinar luta de solo. Né? Se não treinar, chegar em cima do octagon para lutar, vai levar prejuízo. Eduardo, imagina o seguinte, imagina que eu cheguei para ti hoje, Eduardo, eu quero começar a treinar, ou então eu quero colocar o meu filho para treinar jiu-jitsu. O que tu responderia para essa pessoa? Leva seu filho, vamos fazer uma aula experimental, mas antes disso, eu faço uma pequena entrevista. Ele tem alguma dificuldade, tem algum problema psicológico, TDAH, autismo, já quebrou algum braço, já quebrou alguma perna, tem alguma dificuldade de locomoção, né? Então eu sempre tenho essa primeira entrevista com o pai, para saber onde a gente está, para poder lidar com o filho dele, ou filha, né? Porque eu tenho muitas meninas e, cara, as meninas são, nossa, muito dedicadas. Não que os meninos não sejam, mas eu creio que por ser meninas, e elas querem mostrar que estão ali para competir de igual, eu vejo nas meninas a dedicação um pouquinho maior do que os meninos, tá? Eu tenho meninas lá que eu nem, quando elas estão lutando, eu não gosto nem muito de estar olhando, que é para não colocar quebrando, tanto que as meninas são boas, né? Tem, cara, criança, eu tenho a Valentina, que a gente chama que é o nosso bibelô da academia, que ela hoje eu acho que ela deve estar com 6 anos, cara, vendo ela lutar, vocês filmaram lá o evento e viram ela lutando lá, nossa, ela é maravilhosa. Eu sou super fã da Valentina, porque ela faz cara de mal, ela luta e faz direitinho, cara. Muita coisa que os adultos não fazem, eles fazem, as crianças fazem com a perfeição que os adultos não conseguem fazer. É maravilhoso. E os atletas sêniores que querem começar, como eu, assim, por onde começar? Cara, te convido a fazer uma aula experimental. Vai lá fazer uma aula experimental comigo. Aí depois você diz se você quer ou não treinar. Até agora, pouquíssimos não voltaram. E tem um padrão, peso, tem que emagrecer um pouquinho para começar? Não, só tem que ter boa vontade. Tá? Com a decorrência do treinamento, logicamente que o jiu-jitsu não vai fazer milagres. Né? Ele vai ajudar, ele vai contribuir. Eu sempre recomendo quem está acima do peso procurar um nutricionista, procurar um médico especializado. Né? Tem que ter mudança de hábitos alimentares, tem que ter mudança de vida. O jiu-jitsu não vai fazer milagre como qualquer outro esporte, mas ele vai te ajudar, mesmo porque você estando com aquele kimono, tá? Nós vivemos num país tropical. Tailândia, você sabe que é quente. Vivendo num ambiente onde tem várias pessoas, né? Com aquele kimono suado, logicamente que tu vai perder um bom teor calórico, né? Mas assim, eu tenho pessoas lá que treinam comigo que tem mais de 100 quilos, são fofinhas, né? E não tem problema com isso, né? Então assim, o Amário mesmo, vou citar o Amário mesmo. O Amário que treinava comigo, ele estava com um pouco de excesso de peso. Pouco? Ele estava com um pouco de excesso de peso. Em 2014 eu pesava 130 e poucos quilos. Então, e eu queria muito que ele treinasse. Se ele não tivesse desistido, o Amário hoje, se não já fosse um faixa preta, já estaria chegando. Né? Eu falava para ele tem talento, ele aprende rápido, mas com decorrência do trabalho, decorrência da vida, isso pode acontecer, aí as pessoas se afastam. Não por não gostar da arte marcial, que eu tenho certeza que lá no fundinho do coração dele, ele ainda... Ele vai voltar. Eu gosto, é bacana, eu adorava, eu gostava muito de treinar. Foi questão de horário, aí depois vai para um lado, vai para o outro, a vida acaba afastando a gente de algumas coisas. Mas é sensacional, eu recomendo todo mundo que me pergunta, eu falo, cara, vai que é legal. Vai que é bom. E aí, acho que alguma comorbidade impede a pessoa de fazer, de praticar o esporte? O jiu-jitsu em si? O jiu-jitsu ele é tão democrático, ele é tão maravilhoso que ele se adequa às nossas comorbidades. Né? Tanto que criança com autismo tem uma comorbidade. Né? Tem pessoas que têm problema no joelho, ele se adequa a pessoa com problema no joelho. Então assim, é só a gente adaptar o treinamento para aquela pessoa. Entendeu? Eu tenho lá um aluno
que ele é filho de uma médica, não vou citar o nome da médica aqui, que ele teve um problema seríssimo ao nascer. Então ele tem, já é um jovem, eu acho que ele deve estar 17, 18 anos, mas ele tem uma mentalidade de uma criança de 5, 6 anos. Ele está lá treinando com a gente. Tem que ter um certo cuidado? Ok, tem. Mas ele está lá e está super feliz, a mãe está super contente, né? E ele não perde um treino, tá? Gosta muito de treinar. Eu creio que agora, até o final do ano, ele já vai mudar a graduação dele. Então, assim, o jiu-jitsu é muito democrático. Eu falo que ele é tão democrático que o jiu-jitsu ele pega do mais humilde ao mais rico para treinar. Dentro do tatame não existe médico, juiz, não existe advogado, não existe gari, não existe o trabalhador braçal, existe o praticante de jiu-jitsu. Lá todo mundo é igual. O que vai diferir um para o outro é só o conhecimento adquirido com a prática do esporte. Eduardo, você contou um relato pessoal que você viveu a respeito de uma depressão. Me conta a respeito o que o esporte pode mudar para quem tem tanto depressão quanto ansiedade, que é estresse. A gente sabe que são problemas hoje do dia a dia, que hoje está se tornando cada vez mais comum. Só que às vezes as pessoas não encontram uma saída para isso. E eu vejo que não só o jiu-jitsu, mas a maioria dos esportes ele consegue resgatar essa pessoa. Me conta, como você fez um relato a respeito do seu problema vivido, me conta o que é o essencial do esporte, o que o esporte faz para conseguir trazer de volta a vontade de viver. Cara, primeiro, porque você vai fazer o seu corpo movimentar. Quando você movimenta o corpo, são liberadas substâncias da alegria e da felicidade. A prática do esporte faz com que o cérebro da gente trabalhe mais e trabalhe melhor. Seja ele o esporte marcial, ou seja qualquer outra modalidade de esporte. Eu sempre digo, pratique esporte. O esporte ele é tão essencial na vida da gente, falando na qualidade de profissional da área de educação física, que ele te dá só duas vertentes. Ou você vai pelo amor, ou você vai pela dor. Mas você vai. Então eu prefiro que a pessoa vá pelo amor do que pela dor. Porque dado a idade chegando, vão aparecendo os problemas de saúde, então o médico ou uma outra pessoa vai te aparecer problemas e você vai ter que praticar esporte. Uma caminhada, uma corrida, ou andar de bicicleta. Eu sou suspeito em falar. Vai para o esporte marcial. Principalmente, vai para o jiu-jitsu. Vai lá na Brother Jiu-Jitsu que a gente ajuda. Não vai fazer milagre, mas vai te ajudar. Perfeito. Cara, e assim, só para completar, eu vou acabar batendo numa tecla que eu já bati, mas eu acho que a parte mental, especialmente da arte marcial, especialmente, né, de ela te incentivar esse controle, esse autocontrole, esse autoconhecimento, essa reflexão constante, no ponto desse auxílio em superar doenças como depressão, como ansiedade, etc., eu acho que ela ainda consegue exercer um papel ainda mais eficiente, ainda mais eficaz, exatamente porque é uma união muito grande. Não que outros esportes não sejam, mas tu depende muito da tua cabeça para executar tudo que tu precisa executar dentro de uma luta, dentro de um treinamento. Então essa sinergia entre corpo e mente, ela é muito forte dentro da arte marcial. Claro, tu vai poder falar isso muito melhor do que eu, né? Cara, porque, assim, o esporte marcial em si, ele trabalha a superação dos teus limites. Todo dia, tu tem que superar o teu limite. A gente até fala que na vida cotidiana você tem que lutar com os teus leões todos os dias, né? Então, dentro da arte marcial é isso. E quando você é colocado ao teste máximo, que é quando uma pessoa está conseguindo te subjugar dentro da luta, e que você vai se colocar à prova de se deixar ser subjugado ou não, isso é que faz a diferença, tá? Na prática do esporte como a vida. Como eu disse, às vezes a solução está à sua frente, mas você está tão focado no problema que você esquece de olhar para o lado. O parar, o respirar, o pensar e o agir é extremamente importante, seja na arte marcial, seja na vida.
Certeza absoluta. Muito bom. Eduardo, a gente vai se encaminhando para o final do nosso episódio, um episódio sensacional que eu tenho certeza que vai mexer com a vida de muitas pessoas. E agora eu quero aproveitar para abrir o espaço para ti, para dizer como é que as pessoas te encontram, como é que elas encontram a Brother Jiu-Jitsu, e dar o teu recado, a câmera é tua, o espaço é teu, pode ficar à vontade. Obrigado, Amário. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês no Papo Pro conversando, mostrando um pouquinho do jiu-jitsu, mostrando um pouquinho dessa arte marcial que muda a vida, que faz a diferença na vida de jovens, adultos e crianças, tá? Convido a você a praticar o jiu-jitsu, convido a você a conhecer a Brother Jiu-Jitsu, a genuinamente tailandense, a primeira academia de Tailândia em jiu-jitsu, tá? Convido a você, a gente está localizado à Travessa Breves, número 67, centro da cidade, ali próximo da Escola Dom Guido, né? Vá lá fazer uma visita, vá lá nos conhecer, vá lá fazer uma aula experimental, é gratuita e que você vai ter, eu tenho certeza, um start na sua vida. Vem com a gente, vem fazer a diferença, vem mudar a sua vida. Brother Jiu-Jitsu. Isso aí, obrigado, Eduardo. Muito obrigado pela presença, obrigado ao Maurício, obrigado a vocês, obrigado à minha equipe da TMD, que está aqui comigo mais uma vez. Obrigado a você que assiste a gente toda semana. Obrigado também aos nossos patrocinadores. O episódio de hoje tem o patrocínio de RMC Contabilidade Consultiva. Tudo que você precisa sem sair de Tailândia. Posto de Churrascaria Santa Clara, sua estrela guia. TRR-FS, seu diesel de confiança. Centro de Negócios Fernandes e Valente. Você sonha, a gente realiza. Sicara Corretora de Seguros. Faça a sua cotação hoje. Açaí do Neto, da família Vida Boa para a sua. A gente espera você no próximo episódio do Papo Pro, próximo sábado, 6 da tarde. Se inscreva no nosso canal, manda esse vídeo para quem você acha que, para quem curte jiu-jitsu, para quem você acha que pode curtir também. E semana que vem a gente tem mais um episódio para você aqui no Papo Pro. Se inscreve, manda para todo mundo aí e a gente agradece a você. Mais uma vez minha equipe, mais uma vez Eduardo, Maurício, muito obrigado. Eu sou a Mário Fernandes. E eu sou Maurício Valente. E esse é o Papo Pro.